Prezados avaliadores e avaliadoras, vamos apresentar agora o trabalho intitulado Regulação dos Fundos Patrimoniais e a Modulação em Tríplice Hélice. Eu, Luiz Felipe da Fonseca Pereira e Lucas Gabriel Lopes Pinheiros iremos apresentar o referido trabalho sob a orientação da professora Luma Cavaleiro de Macedo Scarpa. O trabalho é fruto das pesquisas, tanto no PGD, o FPA, quanto no Grupo de Pesquisa Financiando Direitos. A Lei número 13.800 de 2019 estabeleceu a regulação dos fundos patrimoniais, porém persistem discussões a respeito das formas e da natureza da destinação de recursos para as instituições apoiadas, da responsabilização legal dos atores envolvidos e etc. Devido a essas omissões e falhas legais, faz-se necessária a formação de um ambiente regulatório jurídico institucional colaborativo entre entidades reguladoras, os fundos e instituições apoiadas, que considere o escopo do Instituto de Apoio a Causas de Interesse Público. A construção desse ambiente exige modulações para além do padrão tradicional não colaborativo apresentado pela regulação focada somente no ente estatal. Nesse cenário, questiona-se de que forma a modulação regulatória entre PCLs pode ou não contribuir para a formação de um ambiente jurídico institucional colaborativo na regulação dos fundos patrimoniais. Nesse sentido, o objetivo se desenvolveu investigar se a modulação ora referida pode contribuir para a formação de um ambiente jurídico institucional colaborativo na regulação dos fundos patrimoniais. O trabalho se dividiu em 3 etapas. No primeiro momento, analisar os fundos patrimoniais a partir da Lei 13.800 de 2019. No segundo, apresentar o modelo de regulação colaborativa e a modulação entre PCLs. E, por fim, no terceiro momento, investigar como a formação dessa modulação pode ser aplicada à regulação dos fundos patrimoniais. Para realizar tal investigação, utilizou-se metodologia de abordagem hipotético-dedutiva e pesquisa bibliográfica e documental. Os fundos patrimoniais são um conjunto de ativos privados que possuem o intuito de, a partir de doações e editais de patrocínio, constituir fonte de recursos de longo prazo mediante a preservação do montante principal e aplicação dos rendimentos dos investimentos realizados em prol de sua missão finalística. O regime jurídico instituído pela Lei 13.800 de 2019, apesar de prever a criação de órgãos com competências legais pré-definidas, os tipos de doações e etc., não dispôs sobre benefícios fiscais e previu mecanismos de responsabilização ainda frágeis face à ausência de sanções em caso de descumprimento da lei. Diante dessas omissões, é reforçada a necessidade de que o processo regulatório passe a ter a participação dos grupos de interesse público, com vista a fomentar ambientes jurídicos institucionais colaborativos, nos quais Estado, mercado e sociedade atuam de modo conjunto nos papéis de regulador, regulados e grupos de interesse público para alcançar o mesmo fim, tal como proposto pelo tripartismo republicano regulatório. A eficiência, nesse caso, advém da cooperação dos diversos atores, pois a disfuncionalidade de um agente pode comprometer a qualidade regulatória como um todo. Nesse contexto, a estratégia regulatória de criação de ambientes colaborativos exigirá modulações propícias a este escopo, e a modulação entre PCLs pode ser estendida para outros campos que não da inovação, com o intuito de fomentar a cultura colaborativa a partir da interação entre Estado, empresas e universidade, pautada no consenso em que todos os agentes convivem em um ambiente de ecossistema como correlativos necessários. Essa modulação pode ser aplicada na regulação dos fundos patrimoniais, considerando o Estado, fundos patrimoniais e instituições apoiadas como os principais grupos de atores envolvidos em uma regulação sinérgica, na qual atuam de forma conjunta e colaborativa a partir do diálogo e do consenso. Na estrutura pensada, é responsabilidade do Estado a manutenção do ambiente colaborativo e o fornecimento de incentivos extrínsecos e intrínsecos aos fundos patrimoniais. Por sua vez, os fundos patrimoniais podem atuar mediante oportunidades de mercado e regras e políticas internas, em uma atuação pautada em transparência e sustentabilidade financeira. Enfim, as instituições apoiadas por fundos patrimoniais poderão estabelecer as demandas, necessidades e os projetos que requerem o apoio dos fundos. Conclui-se, assim, que a modulação regulatória entre PCLs demonstra-se como uma modulação consonante ao objetivo de construção de um ambiente jurídico institucional colaborativo, propício aos fundos patrimoniais. Essa modulação, por ser pautada em consenso e no diálogo entre entes públicos e privados, permite que os atores envolvidos discutam os entraves existentes e as soluções que potencializam os fundos patrimoniais. Essa foi a nossa apresentação. Somos gratos pela atenção.